Fala galera, tô trazendo aqui pra vocês hoje o deck de Dino que eu joguei o torneio local aqui de Santa Catarina, em Floripa. Eu joguei de Dino Scrap com 50 cartas, Small World. Eu... Foram 4 rodadas, eu fiz 3-1, fiz top 4. Rodada 1 eu ganhei de um Dryton, foi 2-0. Rodada 2 eu ganhei de um Tiara Shizu, foi 2-0. Rodada 3 eu perdi para um Adamantipator Naturia, foi 2-1 para ele, sendo que eu fiz uma misplay zoada no Game 3. Depois eu explico a hora que eu passar o deck. E rodada 4 eu ganhei de um Mathmech. A ideia desse deck é ele ter o máximo possível de consistência, ou formas de chegar na consistência, e, e também conseguir jogar contra TRX. Eu acho que é um dos maiores problemas para ele por causa dos shuffles. Então eu tento jogar para cima indo primeiro, não tomar super poly, e se eu for segundo, daí pós side, até algumas cartas aqui de meio eu tento segurar, e eu guardo algumas cartas se eu tiver com elas na mão pro meu turno para segurar os shuffles, que eu percebi que o campo de Teara não é um grande problema para mim. É claro que isso foi pré-lista, né? Então pós-lista não vai ser mais o Teara o problema em teoria. Mas o campo de Teara não era o grande problema. A Rukalos era um pouco mais complicada, mas dava de guardar outras coisas para ela e sair jogando. Mas os shufflers eram um problema. Tu tomar 2 shufflers num Dino é muito sofrível. Então eu tentei jogar em volta, achar uma forma de jogar em volta disso. Então vou mostrar aqui o deck para vocês. 2 tiranos, não tem muito o que falar desse cara, ele é absurdo. 3.500, bate todo mundo, flipa todo mundo. É realmente absurdo. Um Pancratops, eu sou fã dessa carta, eu já pensei em cortar ela, mas eu gosto de jogar com ele. Até porque quando vai segundo tem mais uma opção de carta que você pode buscar, que tira algo da mesa do cara, então troca um para um. Então é bem bom. 3 Oviraptors, o melhor starter desse deck. Busca, mila, faz o que quiser com o dinossauro. É insano. Um Misk, provavelmente ele seja a melhor carta do deck. Eu não considero tanto assim, mas eu acho que o efeito dele de proteger o campo, claro, é insano. Mas para mim, se pudesse rodar 3, 6, eu rodaria. É que eu tenho uma opinião quanto à melhor carta do deck, mas para mim ele é a segunda melhor, o Oviraptor é a terceira. Claro, dos pequenos, né, se a gente considerar o tirano para matar, mas dos que fazem jogar. Terceira, segunda, mas se pudesse rodar 9 caras desse eu rodaria. Um Giant Rex. Pra mim, a melhor carta do deck é esse cara aqui, esses bebês, porque eles não são Super Turn, você estoura vários deles no seu turno e eles fazem todo o deck rodar por terem esse efeito liberado sem trava, sem ser hard Super Turn e tal. Então, esses caras pra mim são as melhores cartas do deck. Um Petit, ele é o pior bebê, mas ele é ok. Eu costumo forçar ele no combo indo primeiro, porque o cara que ele traz não pode atacar, então eu já queimo ele no turno 1, turno 0, mas é bem bom. 2 jacarés, ajuda pra caramba o deck, porque o Misk pode se banir sozinho pra trazer ele, que estoura um Baby, ou, dependendo, pode até estourar um Giant Rex, ou pode estourar um Scrap, mas normalmente um Baby. Então, fazendo tudo no deck rodar e girar. Dois Scraps. Eu pensei em rodar 3, como eu rodo 50, mas eu achei uma outra carta para rodar aqui na Small World, então eu cortei o terceiro. Eu não senti falta. Acho que ficou bem tranquilo de jogar assim, até porque eu não quero abrir com ele. Eu só quero abrir com ele se for uma mão muito estranha que eu abra com ele campo, mas fora isso eu não quero. E uma Quimera, só pela questão de fazer o Reborn e o Extender com ele. Um Nemesis, nessa ideia de deck pré-lista, é basicamente para dar o recycle no Misk banido. E com ele eu faço a Polusa, então. Ele de material, né? Então. É um corpo na mesa reciclando o Misk,
tranquilo, faz a polusa e é isso. Agora, após lista, eu muito provavelmente eu vou colocar Natura Beast no meu extra. Então, esses dois caras viram Natura. 3 Fácil Digs, a melhor carta de busca desse deck. Então, não tem muito o que falar. Busca todos os dinos bons para você sair jogando, basicamente. Então, é bem bom. 3 Pot of Prosperity. Cara, esse pot é o melhor pot do jogo. Não tem muito o que falar dele. Tem gente que inclusive pede lista nele. É uma carta listável, não vou mentir. Ele é realmente muito forte. Você abrir 6 cartas na mesa e escolher uma. Mesmo que a custa de 6 do extra, mas ele é absurdo. Ainda mais um Dino que 6 cartas do seu extra praticamente são ignoráveis. Muitas vezes você consegue até rodar mais um pote para 3 no outro turno, que ainda dá. Então, muito bom. A carta que eu coloquei para fazer que eu testei e coloquei foram 3 Small World. A ideia era basicamente ter 9 cartas, 9 spells em 50 que fizessem o deck rodar e buscar cartas para você sair jogando. O que aumentasse consideravelmente a consistência, considerando que eu tenho as 9 e eu tenho mais 3 Oviraptor. Então, teoricamente, são 12 cartas que eu quero ver na mão inicial. É tipo 12 de 50 para eu ver pelo menos uma na minha mão inicial. Eu não fiz a matemática certinho, mas deve dar um número relativamente alto, aí de 70, 80%, para ver uma pelo menos. Então, funcionou muito bem. Não posso reclamar, inclusive é uma carta que eu não pretendo tirar do deck, mesmo se eu rodar o Truking de Terra, que eu ainda ando em dúvida, porque por uns testes que eu fiz eu achei que ficou pesado o deck, então ainda tô meio na dúvida quanto a isso. Talvez eu não rode 3 de main, rode alguma coisa de side, rode 2 de main, sei lá. Ainda tem que fazer uns testes, mas por enquanto a consistência desse deck tá muito boa. 3 campos, 4 campos. O campo é bom, principalmente indo segundo, para você conseguir jogar. E indo primeiro numa mão de campo, scrap, se o cara não der um Veiler no scrap no campo, e se ele segurar para dar na quimera, ele não vai conseguir mais. Muitas vezes acontece isso, que a pessoa esquece que não pode dar alvo em nenhum monstro, só no token, eles acham que é só em Dino, então acaba passando batido. É insano esse campo. 2 pílulas, 2 porque rodar 3 é muito, rodar 1 é pouco. Se você abrir com ela, o jacaré meio que perde toda a função dele, então não faz sentido. 2 é o número ideal. E o motivo de eu rodar 50 cartas é rodar essa quantidade de hand traps aqui, porque o Dino precisa, se ir segundo, interagir, e se ir primeiro também ter o mínimo de jogadas para fazer um campo ok, e ter cartas na mão, porque se você tomar um Dark Ruler é meio triste, então você ainda tem que ter cartas na mão para conseguir se proteger se possível. 3 Ashes, para mim é indispensável, eu uso essa carta desde que eu tenho, é difícil tirar do deck. 3 Veilers, aqui tem bastante Flander. 3 Gamas e o Driver. Esse cara principalmente para proteger o Misk, que eu acho absurdo. 3 Meisters, essa foi a carta que eu coloquei pensando nos Shufflers, porque no seu turno, você se abrir com ela indo segundo, você guarda o Meister na mão pro Shuffler. Sempre. Se o cara vai ativar uma fusão do. Cara, deixa ele fazer a fusão que ele quiser. Esse cara é pro Shuffler, porque os Shufflers eles vão tirar 3, 6 dinossauros, você não vai conseguir invocar o tirano, você vai perder os efeitos. Se você der um Misk pro Grave, você vai perder o Misk e não vai ter como fazer. Se você fizer um Scrap, vai botar um Scrap pra tentar rebornar, ele vai tirar, então tudo atrapalha a jogada. Então, esse cara é pra jogar contra Shuffler. 3 Impermanence. Nossa, as cartas estão soltando. É outra carta que eu acho muito boa. E aqui em Floripa tem bastante Flander, então até por isso Veiler e Impermanence estão no main deck, porque a ideia é tentar segurar. E a última carta eu coloquei em função da Small World. Eu precisava achar uma ponte útil, que ela não fosse só uma carta morta no deck para ponte, mas que ela fosse útil para fazer alguma coisa. No torneio eu não cheguei a usar nenhuma vez o efeito da mão, mas durante os testes que eu fiz eu cheguei a usar e ganhei jogo por causa disso. Eu coloquei um Honesto no meu main deck. O Honesto por quê? O Honesto ele é luz, ele é level 4, luz,
level 4. O Misk é level 4, o Tirano é luz. Então, qualquer carta dessas na mão, claro que você dificilmente vai usar essa ou o Misk aqui como ponte inicial, mas qualquer carta dessa, se você precisa de uma carta para jogar, batendo com o Honesto, chega nessas cartas. A única carta que não chega com o Honesto é a Ashe. Mas você consegue fazer de outras formas a Ashe. Por exemplo, um Archosauro Ashe vira Miscelâneos. Uma Ashe Archosauro vira Oviraptor ou Miscelâneos. Porque são diferentes. Ou vira Baby, né? Pode ser também. Então, o Honesto, ele veio... tipo, quando eu achei o Honesto nas minhas buscas, eu falei, cara, essa carta ela vai me ajudar muito a achar as cartas que eu preciso para jogar. E não deu outra. Um dos jogos eu dei Small World, bani o Driver, o Psyframe Driver, ele no meio para pegar o Misk e sair jogando. Porque o meu oponente não tinha Hand Trap, eu sabia. Então eu fiz isso e só saí jogando. Em outro game eu fiz isso para achar o Oviraptor, porque eu já tinha o Misk na mão, então o Oviraptor. Dei normal, o cara queimou a Hand Trap no Oviraptor, eu dei Misk. E é full combo. Vira um deck extremamente explosivo. Então eu posso dizer que essa carta ela foi absurda junto com a Small World. No torneio eu não usei o efeito da mão, mas como eu disse, nos testes sim. Onde eu dei o efeito dela, batendo com o Tirano, o cara tinha 3.200 de vida, eu só tinha o Tirano e o Honest. Eu bati o Honest, bati 3.500 direto e praticamente direto e ganhei o jogo. Então, o que eu posso dizer foi muito bom. De extra, os tokens aqui. Um Incariba, um Gardna, um Scrap Wyvern. Aqui é meio padrão, não tem muito o que falar. Um Dark. O Dark ele é bom porque você pode fazer e roubar lá arrucá-los do oponente, roubar N cartas que eles usam. E se o cara estoura, você pega o Oviraptor para um Oviraptor, então meio que gera follow. Apollo e Borrow Sword. Eu não estou usando Axis, eu estou usando Borrow Sword porque eu percebi que o Axis ele não tinha tantos alvos para eu banir para dar o efeito dele de sair poupando carta na mesa. E o Borrow Sword ele é mais fácil de fazer, porque em dado momento eu tenho tipo Scrap Wyvern e um monte de monstro no campo. Então eu faço um Borrow Sword que vai bater 2 vezes, basicamente. Se eu não conseguir matar fácil, mas eu faço ele e faço matar, né? Então eu achei que ficou bom demais pro deck. De Exceed, um Lugares, não tem muito o que dizer desse cara, um Dweller, um Bagusca, um Galante, que a ideia é pegar a pedra, a Nemesis, um Douka, um Águia e um Zeus. A misplay que eu falei que eu fiz foi contra o Naturia, porque eu tive que dar Lugares, porque eu tomei uma dessa, e aí eu tive que dar Lugares pra tentar tirar o máximo de vida, porque o tempo estava acabando. Então eu bati com todo mundo, e eu esqueci de fazer isso aqui só pra ter um bicho de 3.000 pra me defender extra. Além do tirano, né? Porque ele não conseguia tirar bichos grandes. Só que ele tinha um unicórnio e ele conseguiria tirar um. E se eu tivesse colocado esse cara, ele não teria tirado vida minha. E aí eu teria ganhado. Só que eu esqueci e me custou o game e, consequentemente, a vitória na rodada 3. Mas, cara, assim, não tem muito o que mudar. Tem que ver agora a questão do formato, o que vai ficar bom. Não sei se o Dueler será tão bom ainda, tem que ver. Isso aqui, de resto, eu acho que não mudaria muita coisa. Basicamente é isso. E de Synchros eu usei um Savage, meio que normal de usar, e eu usei um Tene porque eu esperava mais que Armaments. Nesse torneio específico só tinha 2, mas esse cara é muito bom, é melhor que esse contra Tiara. Porque o cara dá o efeito e você, em resposta, banhe. E aí os bichinhos não resolvem e é muito bom. Então eu usei esse cara. Não tem muito o que reclamar não. Como eu joguei só contra um Tiara, acabei não usando. De side é 3 dessa menina aqui, que ganha vida. Eu não. Eu botei ela contra o Naturia que eu perdi. Eu não comprei, mas meu oponente comprou e ativou em mim e eu me dei mal. Um Lanceia, para se caso tivesse Flander, porque ela entra na lógica do Honest, ela é buscável via Small World, então se eu começasse eu conseguia chegar nela. Mas não teve nenhum Flander, então foi ok. 2 Crows,
O Crow contra a Tiara foi bem bom, me ajudou bastante. Mas também só usei nessa match. Eu cheguei a usar a colocar contra a Dryton, mas eu não abri com besta. 3 Storms, se tivesse deck de trap, 3 TTTs e 3 Ciclones, que também era para deck de trap. O side dá de mudar alguma coisa, fazia um tempo que eu não ia na local, então eu tava meio por fora do que a galera tava jogando. Mas o side eu usei pouca coisa pro side. Na realidade, eu acho que eu coloquei elas pra dentro uma das vezes. Storm foi a carta que eu mais coloquei para side, quando eu sabia que eu não ia começar. E acho que os Crows. De resto, eu não lembro se eu cheguei a usar TTT. Eu acho que não. Porque a maioria tinha poucos decks que usavam Hand Trap no turno, então eu acabei não usando a TTT tanto. Acho que o que eu mais usei foram essas 2 cartas, então daria de pensar em trocar isso aqui ainda. Mas o deck foi bem bom, bem consistente. Como eu disse, a partida que eu perdi, eu posso dizer que eu perdi literalmente por causa de uma misplay, que não foi botar os Zeus na mesa. Senão eu teria tido a chance de fazer 4-0. Não sei contra quem eu jogaria na última rodada, mas pelo menos teria a chance e, consequentemente, buscar um resultado melhor. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostem aí do deck. E valeu, falou e até mais.